4 de agosto de 2020. Uma explosão colossal rasga o coração de Beirute, deixando um rastro de devastação visível do espaço. Mas enquanto o mundo assistia a essa destruição física, uma catástrofe silenciosa, muito maior, já havia consumido o Líbano por dentro. Uma bomba relógio financeira construída ao longo de 30 anos, que finalmente detonou, aniquilando a riqueza de uma nação inteira. Onde antes havia a Suíça do Oriente, um farol de prosperidade, hoje existem filas para pão, hospitais sem eletricidade e uma população com suas economias presas em bancos que faliram. Como um país pode perder mais de 100 bilhões de dólares, praticamente da noite para o dia? A resposta não está em um simples erro de política econômica. Está em uma mentira deliberada. Uma fraude em escala nacional que transformou o sistema bancário do Líbano no maior esquema Ponzi da história moderna. E esta é a história de como tudo aconteceu. Para entender a queda, precisamos primeiro conhecer a glória. Por décadas, o Líbano foi a joia do Oriente Médio. Sua capital, Beirute, era chamada de Paris do Oriente. O país era um oásis de estabilidade e um centro financeiro global, com leis de sigilo bancário que rivalizavam com as da Suíça. Após o fim de sua brutal guerra civil em 1990, o Líbano precisava se reconstruir. A estratégia escolhida foi ousada e, como se veria mais tarde, fatal. O governo decidiu fixar a libra libanesa ao dólar americano a uma taxa artificialmente forte, 1.500 libras por $1. Essa paridade criou uma ilusão de estabilidade de ferro, atraiu bilhões de dólares de investidores estrangeiros e da vasta diáspora libanesa. O dinheiro fluía, prédios de luxo subiam e a elite festejava. Mas por baixo dessa fachada brilhante, as fundações da economia estavam apodrecendo. A promessa de estabilidade era, na verdade, o primeiro tijolo na construção de uma pirâmide financeira. No centro desta arquitetura financeira estava um homem, Riad Salamé, o governador do Banco Central, o Banque do Liban, por quase 3 décadas. Visto por muitos como um mago das finanças, um gênio que mantinha a moeda estável contra todas as probabilidades, Salamé era a personificação da confiança no sistema. Sua estratégia parecia simples. Para manter a paridade com o dólar, o Líbano precisava de um fluxo constante de dólares entrando no país. Para conseguir isso, o Banco Central começou a oferecer taxas de juros absurdamente altas nos depósitos em dólares, muito acima de qualquer padrão global. Os bancos comerciais locais adoraram a ideia. Eles pegavam dólares de seus clientes, depositavam no Banco Central e recebiam juros astronômicos, que então repassavam com lucro aos seus próprios depositantes. Era um ciclo aparentemente virtuoso que enriquecia a todos, por um tempo. O que o público não sabia era a verdadeira natureza dessa operação. O governo libanês era cronicamente deficitário, gastando muito mais do que arrecadava em impostos. Para cobrir esse rombo, ele pegava empréstimos maciços dos bancos comerciais locais, que, por sua vez, estavam cheios de dólares, graças ao esquema de juros altos de Salamé. Em essência, o dinheiro dos depositantes estava sendo usado para financiar um governo disfuncional e corrupto. A economia real do Líbano, indústria, agricultura, tecnologia, estava estagnada. O país não produzia o suficiente para justificar o valor de sua moeda. A única coisa que mantinha a fachada de pé era a entrada contínua de novos dólares para pagar os juros dos dólares antigos. Este é o livro-texto, a definição clássica de um esquema Ponzi. A diferença é que este não era operado por um vigarista em um escritório, mas pelo próprio Banco Central de uma nação. A expressão usada para descrever essa mágica era engenharia financeira, um termo elegante para algo perigosamente insustentável. Imagine que você tem um balde furado que representa a economia libanesa, perdendo dólares constantemente através das importações e do pagamento de dívidas. Para manter o balde cheio, Riad Salamé usou uma mangueira de alta pressão, jorrando novos dólares de investidores atraídos pelos juros altos. Enquanto a pressão da mangueira fosse maior que o vazamento, o balde parecia cheio, mas a mangueira não era uma fonte infinita. Ela dependia da confiança. A confiança de que a paridade da moeda era real e de que seu dinheiro estava seguro. Essa confiança era o ativo mais valioso e mais frágil do Líbano. E os arquitetos do sistema sabiam que um dia a água da mangueira inevitavelmente diminuiria. A cumplicidade dos bancos comerciais foi fundamental para a longevidade do esquema. Eles eram os principais beneficiários. Em 2016, o Banco Central lançou uma série de operações de engenharia financeira ainda mais complexas, oferecendo aos bancos lucros instantâneos e extraordinários em troca de seus depósitos em dólares. Os bancos registraram lucros recordes, seus executivos receberam bônus milionários, e as agências de classificação de risco, por um tempo, elogiaram a resiliência do setor. Mas era um lucro fictício. O dinheiro não vinha de investimentos produtivos, mas de um ciclo de dívida crescente. Os bancos se tornaram viciados nos juros altos do Banco Central, negligenciando seu papel principal, emprestar para a economia real, para empresas e empreendedores. Por que arriscar em um negócio quando se podia ter um retorno garantido e gigantesco do próprio governo?
Os sinais de alerta estavam por toda parte para quem quisesse ver. A dívida pública do Líbano explodiu, tornando-se uma das maiores do mundo em proporção ao seu produto interno bruto, superando 150%. O país tinha um déficit em conta corrente colossal, o que significa que gastava muito mais dólares importando bens do que ganhava exportando. Organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial publicaram relatórios severos, alertando que o modelo era uma bomba relógio. Economistas libaneses independentes soaram o alarme, mas foram ignorados ou rotulados como antipatriotas. A elite política e financeira que se beneficiava diretamente do status quo criou uma narrativa de que criticar o sistema era atacar o próprio Líbano. A festa precisava continuar, não importava o custo futuro. A elite política era parte integral da fraude. Por décadas, o poder no Líbano foi dividido entre senhores da guerra da era da Guerra Civil e suas famílias. Esses líderes sectários usavam os ministérios do governo como feudos pessoais, distribuindo empregos e contratos para seus apoiadores. O setor público inchou, a corrupção tornou-se endêmica e a infraestrutura do país, como a eletricidade, desmoronou. O dinheiro emprestado dos bancos não ia para construir um futuro sustentável, mas para alimentar essa teia de clientelismo e corrupção. O sistema financeiro e o sistema político estavam em uma simbiose tóxica. O sistema financeiro financiava o Estado corrupto, e o Estado corrupto protegia o sistema financeiro de qualquer escrutínio ou regulação séria. Era um pacto de destruição mútua, com a população libanesa como vítima. Em 2019, a mangueira de dólares começou a falhar. O fluxo de remessas da diáspora libanesa, uma das principais fontes de dólares, diminuiu. A instabilidade regional, especialmente a guerra na vizinha Síria, e as sanções dos Estados Unidos a atores políticos como o Hezbollah, também apertaram o cerco. Os investidores começaram a ficar nervosos. A confiança, aquele ativo invisível, começou a evaporar. As pessoas sentiram que algo estava errado. Elas viram o dólar começando a ser negociado no mercado paralelo por um valor acima da taxa oficial. A corrida aos bancos começou, primeiro em um gotejamento, depois em uma enxurrada. Todos queriam seus dólares de volta, mas havia um problema fatal. Os dólares simplesmente não existiam mais em quantidade suficiente. Eles haviam sido queimados para financiar décadas de corrupção e consumo insustentável. O estopim para a explosão social veio de um lugar inesperado: um imposto sobre as chamadas de WhatsApp. Em outubro de 2019, o governo, desesperado por receita, anunciou a nova taxa. Foi a gota d'água. Centenas de milhares de libaneses, de todas as seitas e classes sociais, foram às ruas. Os protestos não eram apenas sobre um imposto, eram sobre décadas de corrupção, má gestão e o roubo de seu futuro. As pessoas gritavam: todos eles significam todos eles, exigindo a queda de toda a classe política. A Revolução de Outubro, como ficou conhecida, expôs a raiva que fervilhava sob a superfície, mas, ao mesmo tempo que uniu o povo, ela acelerou o pânico financeiro, selando o destino do esquema Ponzi. A confiança estava oficialmente morta. Com o pânico instalado, os bancos tomaram uma atitude drástica e ilegal. Eles fecharam suas portas por semanas e, quando reabriram, impuseram controles de capital informais e arbitrários. De repente, as pessoas foram informadas de que não podiam mais sacar seus próprios dólares. Os limites de saque eram ridículos, algumas dezenas de dólares por semana. As economias de uma vida inteira, mantidas em contas bancárias que eram consideradas as mais seguras da região, tornaram-se números inúteis em uma tela. O dinheiro estava lá, mas não podia ser acessado. O governo nunca formalizou esses controles, criando um sistema caótico onde cada banco aplicava suas próprias regras, muitas vezes favorecendo os bem conectados, que conseguiram contrabandear bilhões de dólares para fora do país, enquanto o cidadão comum ficava de mãos vazias. O colapso da paridade monetária foi o próximo passo. 100 dólares suficientes para defender a taxa de 1.500 libras por dólar. O valor da moeda local entrou em queda livre no mercado paralelo. Em questão de meses, a libra libanesa perdeu mais de 80% de seu valor e continuou caindo. Hoje, a desvalorização passa de 98%. Isso desencadeou uma hiperinflação brutal. Os preços dos produtos básicos, a maioria dos quais são importados, dispararam. Um salário que antes era decente, agora mal comprava comida para uma semana. A classe média, o pilar de qualquer sociedade estável, foi dizimada. Professores, engenheiros, médicos, todos viram seu poder de compra evaporar. A pobreza explodiu, empurrando mais de 3/4 da população para abaixo da linha da pobreza. As consequências humanas do colapso são devastadoras. Histórias de desespero se tornaram comuns. Aposentados que perderam todas as suas economias. Pais que não podiam mais pagar pela escola ou pelo tratamento médico de seus filhos. Cenas de pessoas vasculhando o lixo em busca de comida tornaram-se uma visão chocante, mais frequente, nas ruas de Beirute.
Em alguns casos extremos, cidadãos desesperados recorreram a assaltar bancos, não para roubar dinheiro, mas para sacar à força suas próprias economias congeladas. Esses assaltantes eram frequentemente aclamados como heróis pela população, um sinal claro do colapso total da confiança nas instituições do país. O contrato social entre o Estado e seus cidadãos foi completamente rompido. Enquanto a população sofria, a questão da responsabilidade permanecia sem resposta. Quem pagaria pelas perdas de mais de 70 bilhões de dólares no sistema financeiro? A elite política, os banqueiros e o próprio Banco Central entraram em um jogo de empurra. O governo apresentou vários planos de recuperação, mas todos foram bloqueados pela elite, que se recusava a aceitar as perdas em seus próprios bolsos. Eles preferiram que o custo fosse totalmente absorvido pelos depositantes comuns. As negociações com o Fundo Monetário Internacional por um pacote de resgate emperraram repetidamente porque a liderança libanesa não conseguia concordar sobre a distribuição das perdas e as reformas estruturais necessárias, como uma auditoria forense do Banco Central. Riad Salamé, o arquiteto do sistema, continuou a negar qualquer irregularidade. Ele culpou os políticos pela crise, afirmando que o Banco Central era apenas um bode expiatório. No entanto, investigações em vários países europeus, incluindo França, Alemanha e Suíça, foram abertas contra ele por acusações de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Os investigadores alegam que Salamé e seus associados desviaram centenas de milhões de dólares de fundos públicos para contas no exterior. Em 2023, a França e a Alemanha emitiram mandados de prisão internacionais contra ele. O homem que já foi celebrado como um herói nacional agora era um fugitivo internacional, um símbolo da impunidade que permitiu que a crise se aprofundasse por tanto tempo. O colapso financeiro também teve um profundo impacto geopolítico. O Líbano sempre foi um campo de batalha para potências regionais e globais, como Irã, Arábia Saudita, França e Estados Unidos. A crise econômica enfraqueceu ainda mais o Estado central, permitindo que atores não estatais, como o Hezbollah, aumentassem sua influência. A organização, apoiada pelo Irã, expandiu suas redes de serviços sociais, fornecendo alimentos, remédios e combustível para seus apoiadores, preenchendo o vácuo deixado pelo Estado falido. Isso complicou ainda mais qualquer solução, pois a dinâmica política interna e as rivalidades externas continuam a impedir a formação de um consenso nacional para a recuperação. Uma das ironias mais cruéis da crise libanesa é o conceito de dólares lolar. Este é o termo informal para os dólares americanos presos no sistema bancário libanês. Um lolar é um dólar que só existe no papel, dentro dos livros contábeis do banco. No mundo real, ele não pode ser sacado em sua forma original. Os detentores de contas podem, em alguns casos, sacar seus lolares em libras libanesas, mas há uma taxa de câmbio muito desfavorável, o que significa uma perda maciça de valor real. Esse sistema criou dois mundos paralelos. O mundo dos dólares frescos, dinheiro que entra no país hoje e tem valor total, e o mundo dos lolares, que representam a riqueza perdida de uma geração. É a materialização financeira de uma promessa quebrada. A dolarização informal da economia é outra consequência direta. Com a moeda local em colapso e sem valor como reserva, a vida cotidiana passou a ser precificada em dólares americanos. Supermercados, restaurantes, postos de gasolina, todos começaram a exigir pagamento em dólares frescos. Isso criou uma sociedade de castas. Aqueles que têm acesso a dólares, por meio de trabalho para empresas estrangeiras ou remessas de parentes no exterior, podem sobreviver e até mesmo prosperar. Aqueles que são pagos em libras libanesas, como a maioria dos funcionários públicos e aposentados, são deixados para trás, incapazes de pagar pelos bens mais básicos. A moeda nacional tornou-se um símbolo de pobreza, enquanto o dólar se tornou a única tábua de salvação. A busca por justiça tem sido um caminho longo e frustrante. A investigação sobre a explosão do porto de Beirute, vista por muitos como um sintoma da mesma negligência e corrupção que causaram o colapso financeiro, tem sido sistematicamente obstruída por políticos que temem ser implicados. Da mesma forma, os esforços para responsabilizar os líderes financeiros e políticos pela crise econômica encontraram um muro de resistência. O sistema judicial, ele mesmo sujeito à interferência política, tem se mostrado incapaz de levar os poderosos à justiça. Essa cultura de impunidade é talvez o maior obstáculo para a recuperação do Líbano, pois sem responsabilidade não pode haver confiança, e sem confiança não pode haver reconstrução. O papel da comunidade internacional tem sido ambíguo. Por um lado, países e instituições como o Banco Mundial ofereceram ajuda humanitária para aliviar o sofrimento imediato da população. Por outro lado, eles se recusam a fornecer um resgate financeiro em larga escala, sem que o Líbano implemente reformas profundas e dolorosas. A elite libanesa, no entanto, tem se mostrado mestre em usar a inércia a seu favor, apostando que o mundo não deixará o país entrar em colapso total, por medo de uma crise de refugiados ou de maior instabilidade regional. Assim, o Líbano permanece em um limbo.
doente demais para sobreviver por conta própria, mas com uma elite resistente demais para aceitar o remédio necessário. O futuro da economia libanesa é profundamente incerto. Alguns economistas falam em uma somalização da economia, onde o Estado central se torna irrelevante e a vida econômica é dominada por redes informais e atores armados. Outros mantêm a esperança de que uma nova geração de líderes possa emergir e que a pressão popular e internacional possa, eventualmente, forçar uma mudança. A descoberta de potenciais reservas de gás natural no mar poderia oferecer uma luz no fim do túnel, mas muitos temem que esses recursos também sejam capturados pela mesma elite corrupta. O Líbano está em uma encruzilhada, e o caminho que tomar definirá o destino de milhões de pessoas. A história do Líbano é uma lição universal e assustadora. Ela mostra como a estabilidade financeira pode ser uma miragem e como a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de restaurar. Ensina que a corrupção não é apenas um crime moral, mas uma força econômica destrutiva que pode corroer as fundações de uma nação. E o mais importante, serve como um alerta para cidadãos de todo o mundo sobre a importância de exigir transparência e responsabilidade de suas instituições financeiras e de seus líderes políticos. O que aconteceu em Beirute não foi um desastre natural, foi um desastre fabricado pelo homem, uma fraude de 100 bilhões de dólares, cujas consequências serão sentidas por gerações. Então, o que aprendemos com a tragédia do Líbano? Aprendemos que promessas de retornos fáceis e garantidos, especialmente quando vêm do Estado, devem ser vistas com o máximo ceticismo. Aprendemos que um sistema financeiro que não serve à economia real, mas apenas a si mesmo e a uma elite, está fadado ao fracasso. E aprendemos que a complacência é o maior inimigo da prosperidade. O futuro do Líbano parece sombrio. Sem uma reestruturação radical, uma responsabilização real e uma mudança completa na liderança política, o país provavelmente continuará em sua espiral descendente. A Suíça do Oriente está morta, e sua ressurreição exigirá mais do que um milagre econômico, exigirá um milagre político. A questão que fica é: o mundo está prestando atenção? Qual você acha que é a maior lição que outros países podem aprender com o colapso do Líbano? Deixe sua opinião nos comentários.